É isso, hoje a gente vai falar sobre tentação, hoje a gente vai falar sobre o dia mal, gente, porque esse dia chega pra todo mundo, tá? Pra todo mundo, não vem achando que só quem tá na ralé da ralé que sofre tentação e vive o dia mal, não. Até essa galera aí que são grandes pregadores, grandes missionários famosos, esses cantores aí que a gente ouve, eles passam por tentações. Antes de eu começar a falar, não esquece de se inscrever nesse canal aqui, tá? É muito importante pra mim. Me acompanha também nas redes sociais e bora pro vídeo. Durante a minha caminhada com Cristo, eu sempre achava que só tinha tentação quem era pequeno na fé, ou quem tava começando, porque eu sempre achava que essa galera é muito famosa aí, esse povo que tá em alta, vamos citar aí, Gabriela Rocha, não tô falando mal de ninguém não, gente, eu tô falando da realidade. Gabriela Rocha, Lumeu Pídio, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Cláudio... Eu achava que esse povo, eles não passavam por problemas, e eu realmente queria chegar nesse patamar. Eu falava pra todo mundo, eu quero ser que nem fulano, porque fulano vive uma vida plena com Jesus. Você olha pra fulano, fulano tá sempre sorrindo, fulano tá ministrando, mas gente, no off do off, essas pessoas sofrem tanto. Sofrem muito mais do que quem é anônimo, porque os anônimos não têm a pressão do público, eles têm. Então não fica nessa ideia de achar que é porque é famoso, que não passa por tentação, porque passa. Falando sobre isso, só existe uma única forma de resistir à tentação, de resistir ao dia mal. E aqui quando eu falo dia mal, eu tô falando sobre aqueles dias de desânimo, dias de deprê, dia de ansiedade, dias de síndrome do pânico, dias de querer ficar deitado na cama e não existir, simplesmente ficar ali, dias em que a gente tá pensando até em subir pro céu com Jesus. Só existe uma forma. Resistindo. Como assim resistir? Você pode perguntar pra mim, como assim resistir? Gente, resistir é o fato de permanecer, continuar. Eu sou firme, eu não abro mão disso aqui. E qual que é o nosso problema? A gente não quer resistir, a gente quer ceder. A gente quer fazer com que um dia de desânimo vire uma semana de desânimo, com que uma caída no pecado se torne um mês pecando. E aí é o nosso problema. Você acordar mal um dia, você viver assim um dia difícil, não significa que você tenha que passar uma semana vivendo o mesmo dia. Ou você cair no pecado uma vez, não significa que você tenha que ceder a esse pecado das outras próximas vezes que ele aparecer. Porque não pense assim que um pecado que vai aparecer na sua vida hoje, ele vai aparecer só hoje. Ah, não se engane. Ele vai aparecer sempre. A tentação vai estar ali sempre. Mas o que a gente tem que entender é que um dia que a gente caiu, não é uma semana, um mês, um ano. E esse é o nosso problema. A gente não quer resistir às nossas tentações, a gente quer ceder, a gente quer viver todos os dias assim. E eu fui assim por muito tempo. Gente, perguntar pro meu marido, ele vai falar pra vocês. Quando eu acordava num dia mal, pode ver que a minha semana toda ia ser assim. Eu ficava a semana resmungando e reclamava disso, reclamava daquilo. E eu ficava assim, ó, um grande período nesse mesmo ponto, batendo na mesma tecla. E meu marido sempre falando, olha, você tem que aprender a lidar com as coisas, não é assim que funciona. Você tem que lidar com o seu trabalho, você tem que entender que hoje foi difícil, amanhã não vai ser. E realmente ele estava certo, gente. A gente precisa aprender a resistir ao dia mal, a resistir às tentações e elas fogem. Olha o que está escrito aqui em Provérbios. É um pequeno versículo só que eu quero basear tudo isso aqui que eu tô falando. Vocês sabem que Provérbios é considerado o livro da sabedoria, né? Então é como se fosse um manual sobre ética, sobre moral, sobre todas essas coisas. E, inclusive, se você não leu, eu te aconselho a ler, tá? Ele fala muito sobre comportamento, sobre a forma de falar. Nossa, é muito bom mesmo. E logo no primeiro versículo de Provérbios está escrito assim, ó. Capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. O que ele tá dizendo, filho? Se pecadores, se pessoas que vivem em maus caminhos tentarem te seduzir, tentarem fazer você cair num pecado, por favor, não ceda. É isso que ele tá dizendo aqui nessa parte. Não consintas. Ele tá dizendo, não ceda. Seja uma pessoa firme, que acredita naquilo que você segue, que tem um caráter e fale não. E quantas vezes na nossa vida a gente fala sim? A gente fala sim para as tentações e pro dia mal que nós estamos vivendo. Na verdade, gente, eu falo por mim mesma, porque isso também acontece na minha vida. Nós precisamos aprender a resistir o dia mal, a resistir às tentações. Só pra te lembrar, quando eu falo dia mal, eu tô falando sobre tudo, né? Tentação, dia de desânimo, tudo isso, tudo isso. Porque enquanto nós continuarmos cedendo a essas coisas, a gente não vai conseguir vencer. A gente vai continuar sempre batendo nesse mesmo ponto. Vai ser um ciclo, né? Aqui, ó. Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô aqui, eu tô no mesmo lugar, e a gente não vive uma constante, não vive uma linha, né? Então, se você é uma pessoa que tem acordado desanimada, tem que mudar as coisas que você faz logo quando você acorda. Se você hoje acordou desanimado, o que você tem que fazer? Levantar da cama, ir escovar um dente, e começar a mexer nas coisas da tua casa, ir estudar. A gente precisa dar esse start na nossa vida para não viver as mesmas rotinas. Se você é uma pessoa que tem muita tentação em questão de pornografia, em conteúdo que não tem que assistir, você tem que fugir dessa aparência, você tem que ser resistente, tem que persistir. Se você sabe que seu ponto fraco é a rede social, peraí, então eu não vou ter.
Simplesmente ponto, acabou. A Bíblia mesmo diz, né, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. É claro que ela não tá falando pra gente ir lá e arrancar o olho. Ela tá dizendo, tire do teu caminho tudo aquilo que tá te fazendo viver o que você tem vivido. Se teu olho tá te fazendo pecar, então tira ele fora. Então, se você tá pecando através do Instagram, do TikTok, desinstala o aplicativo, nem que for por um período. A gente precisa resistir à tentação, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Ali em Lucas vai dizer, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vocês estão vendo que são 3 passos aqui? Primeiro, submetam-se a Deus. Vivam uma vida com Deus, de oração, de jejum, leitura da palavra. Resistam ao diabo. O que significa isso? Resistir àquilo que ele tá colocando no teu caminho. É como se fosse fazer uma dieta, né? Você quer muito comer um doce, você tá louca pra sentar e comer aquele pudim inteiro, mas você tem que resistir, você não pode. Você tem que focar nos quilos que você quer perder. E ele fugirá de vós. Vocês perceberam que as duas coisas aqui caminham junto? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Não é o contrário. Não é primeiro resista ao diabo, depois submetam-se a Deus e ele foge. Não. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele foge. A Bíblia nos ensina tudo que a gente precisa para conseguir lidar com o mundo espiritual, para conseguir lidar com as coisas que nós estamos enfrentando. A gente precisa querer. E isso é uma coisa que eu sempre aplico na minha vida. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que pôr na nossa cabeça que tentação não é para ceder, que desejos da carne não é pra gente ceder e que resistir ao dia mal é algo que a gente tem que fazer. Enquanto a gente continuar cedendo a essas coisas, a gente nunca vai sair do lugar. Inclusive, já é uma dica que eu te dou. Para ler um pouco Provérbios. Ó, eu leio bastante, não sei se dá pra ver. Eu até risco um pouco as coisas que eu acho mais interessantes. Eu não sei se dá pra ver, ó. Dá pra ver? Tá bem rabiscadinho o meu livro de Provérbios, porque é um dos livros que eu mais leio, porque, gente, me direciona muito pra muita coisa, sabe? E, ó, eu quero desafiar você. Se você é uma pessoa que tem vivido dias difíceis, que tem passado pelo dia mal, ou que tem vivido tentações, eu quero desafiar você a resistir a essas tentações e procurar meios pra fazer com que isso aconteça. Realmente, fugir disso. Eu não tô falando aqui sobre ser um super-herói, gente, de acordar todo dia e conseguir fazer isso, sobre ser sempre perfeito naquilo que tá fazendo. Eu não tô falando isso porque eu não sou perfeita. Tem dia que eu acordo desanimada, eu vou limpo minha casa, eu tento fugir do desânimo, mas eu ainda sinto que ele tá ali. Mas o importante é que eu me posicionei contra ele. Tem dias que eu acordo muito ansiosa e eu tento fazer outras coisas. Eu vou pintar um desenho, eu adoro pintar, né? É uma terapia pra mim. Eu vou pintar um desenho, eu vou assistir uma série que edifica um pouco o meu coração, eu vou ouvir uma palavra. Então existem formas da gente resistir a essas tentações que nos são propostas, né? A esses dias maus que nos são propostos. E eu quero que você faça isso na sua vida também. Meu objetivo aqui é fazer com que você evolua junto comigo. Nós estamos em constante evolução, todos os dias, todos os dias. Então, o que eu tô falando pra vocês não é porque eu sou perfeita, mas é porque eu tento a cada dia caminhar com Jesus e fazer com que as coisas sejam um pouco mais leves. E enquanto a gente continuar cedendo para aquilo que nós estamos passando, a gente nunca vai sair do lugar. Se o seu objetivo é evolução, não dá pra você ceder a tudo aquilo que você quer. Eu volto a repetir, é como fazer uma dieta. Se hoje você começa uma dieta e à noite você para e vai comer um hambúrguer e você vai comer um doce, não vai resolver nada. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa que resiste ao inimigo, que não cede às tentações. Eu tô profetizando sobre a sua vida, recebe isso aí. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir resistir tudo aquilo que o diabo tem colocado no teu caminho. Você vai conseguir não ceder, você não vai ceder para aquilo que está sendo cedido ultimamente. Você vai mudar, vai ter um start de mente, uma renovação de mente em nome de Jesus. E antes de sair desse vídeo, já compartilha ele com alguém. As pessoas às vezes precisam ouvir as coisas, a gente só não é usado por Deus porque a gente não quer. Então compartilha esse vídeo, eu espero muito, muito que ele tenha edificado a sua vida de alguma forma, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esquece, olha, eu já esquecendo de pedir isso pra você. Não esquece de se inscrever nesse canal, é muito importante pra mim que você me acompanhe aqui, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.